O grande conflito. O mundo está envolto em um grande conflito entre o bem e o mal, Cristo e Satanás. Meus queridos, desde que esse conflito começou do céu e se dobrou aqui na terra, a terra teve muitos conflitos, muitas guerras. Só para vocês terem ideia, depois da criação da ONU em 1948, o mundo teve mais de 200 guerras. Hoje nós vivenciamos conflitos intensos, como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o conflito entre Israel e ali na faixa de Gaza contra o Hamas, entre outros conflitos que existem dentro da África, entre outros conflitos que a mídia nem costuma dar visibilidade. Mas no mundo nós tivemos as 10 maiores guerras que existiram no mundo. E eu gostaria de, na introdução de cada lição, mostrar uma guerra, o que ela representou, o que ela trouxe de tão ruim para a história da humanidade. E essas guerras, elas tiveram um significado, um impacto na história do mundo. E a guerra, geralmente, ela é discreta. Ela não é discreta, ela não é bonita, ela não é humana, ela é desumana. A guerra devasta país, nivela cidade e destrói famílias. As guerras geralmente são horríveis. A guerra é o último meio para um fim, a tentativa final de resolver um problema, que de nenhuma outra solução ela foi capaz de resolver. Dito isto, a guerra envolve todos os lados e diferentes patentes. Na guerra, os mortos em todos os lados, mesmo aquele lado que se diz vencedor. Na guerra não há vencidos, nem há vencedores. Na guerra todos perdem. Na guerra todos amargam perdas, amargam destruição, amargam desprezo, amargam trevas, amargam adversidades, amargam tantas coisas terríveis, mutilações e tantas outras coisas que deixaram sequelas na história da humanidade. A 10ª pior guerra da história do mundo foi a Guerra Civil Americana. A 9ª pior guerra da história do mundo foi a Guerra Soviética no Afeganistão. A 8ª pior guerra do mundo foi a Guerra do Vietnã. A 7ª pior guerra foi as guerras napoleônicas. A 6ª pior guerra foi a Guerra dos 30 anos. A 5ª pior guerra foi a Rebelião do Taipei. A 4ª pior guerra foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A 3ª pior guerra foi a Primeira Guerra Mundial. E a segunda pior guerra da história do mundo. A segunda foi a Primeira Guerra Mundial. E a primeira foi a Segunda Guerra Mundial. Foi a pior guerra da história da humanidade. Até quando os homens eles continuaram em guerra? Como diz a música do cantor Caetano Veloso: enquanto os homens exercem seus poderes, matar e morrer de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Essas guerras foram marcantes, mas existiram outras guerras. Mas existe uma guerra pior. É aquela guerra que Satanás quer tomar posse da tua vida. Ele está enfrentando Deus, porque ele quer tomar posse da tua vida. E nesse conflito, Cristo, ele está te dizendo que ele vai te dar a vitória. Vamos, nesse momento, recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina. O grande conflito. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vem comigo, traga todo o seu ânimo, traga toda a sua disposição, traga toda a sua vontade de aprender mais sobre a Palavra de Deus. E lembre-se que nesse trimestre estamos estudando sobre o grande conflito. E o título da lição da semana é o amor ou egoísmo, a questão central. Esse debate é um debate importante, é um debate relevante para que nós possamos construir aquilo que é importante para a nossa edificação espiritual em meio ao grande conflito. E em Isaías capítulo 41, versículo 10, nos diz a Bíblia Sagrada: não temas, pois estou contigo, não desanimes, porque eu sou teu Deus, que te fortalece. Eu te ajudarei, sempre te sustentarei com a minha mão direita da minha justiça. Veja que texto bonito esse que nós acabamos de ler, né, que o Senhor nos segura. E meus queridos, quando nós tratamos desse tema, é importante que nós estudemos um pouco da história
para que nós possamos compreender o amor de Deus ao longo do tempo pelo seu povo, mas também a rebelião, a rebeldia, a resistência a tudo aquilo que se tornou os ensinamentos de Deus. E o ano 70 marcou o fim de Israel como nação. O general Tito, ele sitiou Israel, entrou em Israel e destruiu Israel, o povo, os judeus foram dispersos pelo mundo. Embora tenha sido Roma, através de Tito, que arrasou Jerusalém, arrasou todo o templo, foram outros os poderes que estavam envolvidos nessa guerra. Por um lado, Satanás incitou Israel a rejeitar o Messias e em seguida reivindicou seu direito de destruir a nação. Por outro lado, Deus advertiu reiteradas vezes e repetidamente sobre as consequências de rejeitá-lo, atrasou a execução da sentença e preparou um povo, preparou a igreja para tomar a tocha da verdade e iluminar o mundo com a mensagem do amor de Deus. E então estava aqui no centro do conflito Satanás querendo usar o povo de Deus no passado, Israel, incitando para que o Império Romano destruísse, e por outro lado um Deus de amor avisando e advertindo o povo sobre as consequências do pecado e querendo afastá-los do pecado. E é esse o desfecho que nós iremos estudar. Então nós gostaríamos de destacar 2 pontos que são norteadores da lição desta semana. O primeiro, as lições referentes à destruição de Jerusalém, a rejeição do povo ao amor de Deus, o cuidado de Deus para o seu povo, que estão exatamente linkados às lições que nós podemos aprender e tirar com relação à destruição de Jerusalém. E o segundo tópico, as lições dos primeiros cristãos, a fidelidade na perseguição, a ajuda aos necessitados. O amor é nosso sinal de identidade. Veja bem, Deus, o Deus de amor, é o tema central do grande conflito, querendo resgatar os seus filhos e usando os seus filhos para a sua honra e para a sua glória e para benefício, porque o amor é a identidade de Deus, mas o amor também deve ser a identidade do seu povo. E o que é que diz o texto? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Vamos agora àquele primeiro tópico que a gente vai abordar, que é exatamente lições da destruição de Jerusalém. E nesse tópico da lição referente à destruição de Jerusalém, nós vamos estudar exatamente a rejeição do amor de Deus. E para isso vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os seus filhotes sob suas asas, mas tu não quiseste. Meus queridos, o que é que nós podemos entender aqui? Jesus chorou ao aproximar-se de Jerusalém, está registrado ali em Lucas, no capítulo 19, versículo 41 até o versículo 44. Ele sabia que eles sofreriam as consequências merecidas de sua rejeição obstinada ao chamado amoroso de Deus. E nesse sentido, Jesus chorou porque a tragédia poderia ter sido evitada, porque Deus nos ama tanto que Ele não quer que ninguém venha morrer, que ninguém venha perecer, mas que todos tenham o quê? O conhecimento para a vida eterna. E nesse sentido, a história nos diz que os judeus se rebelaram no ano 63, ano 63 depois de Cristo. Veja, 33 anos depois da morte de Jesus Cristo, né? Então, no ano 66 depois de Cristo, a história mostra que os judeus se rebelaram contra os abusos romanos. As várias facções judaicas lutaram entre si, enquanto os romanos sitiaram a cidade. Mas no ano 70 tudo acabou. Tito destruiu Jerusalém e o templo. 1 milhão de judeus pereceram. Só para vocês terem uma ideia, nesse conflito, né, que o Império Romano impôs para a destruição do povo de Israel. O templo, a cidade foi destruída, mas a história não nos conta como Satanás incitou os judeus à rebelião e os romanos à vingança. A destruição de Jerusalém foi obra direta do diabo.
Ao se afastar da fonte da vida, Israel ficou à mercê de um inimigo que busca apenas a destruição e a morte. E esse povo ficou à mercê da destruição e a morte. Poderia ter confiado em Deus, poderia anteriormente ter confiado em Deus, ter ouvido a mensagem de Jesus para sair da cidade. E Jesus diz: orai para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno. Jesus vem apontando, né? E Jesus anteriormente apontava, quando ele dizia que do templo não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Dentro desse tópico que nós estamos estudando sobre as lições da destruição de Jerusalém, o primeiro foi a rejeição ao amor de Deus, e agora o cuidado de Deus com o seu povo. Vem comigo agora para a gente aprofundar esse tópico. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não desanimes, pois eu sou o teu Deus, que te fortalece. Eu sempre vos ajudarei, sempre vos sustentarei com a minha mão direita de justiça. Veja que coisa bonita. Um dos textos conhecidos ali diz do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10. Em seu amor, Deus deu uma chance a qualquer um que quisesse ser poupado da destruição. Ele deu um sinal: Jerusalém cercada pelo exército. Caio Sextil Galo cumpriu esse sinal no ano 66. O cerco foi levantado e o líder zelote Eleazar ben Simon perseguiu os romanos e os derrotou. Mas aquilo era um sinal. Não poderia se empolgar com aquela resistência em 66. Todos os que creram na palavra de Jesus aproveitaram aquele momento em que Jerusalém foi deixada desprotegida, apesar da vitória, e muitos aproveitaram e fugiram. Alguns meses depois, Nero enviou Vespasiano para acabar com a rebelião. De 67 a 70, o cerco foi permanente e Jerusalém não suportou. E no ano 70, a última investida com o general Tito, como já falamos, a cidade foi destruída, o templo foi destruído e o povo, quem sobrou, foi disperso. Deus é capaz e está disposto a proteger todos os seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. No entanto, muitos se perderam, muitos que perderam a vida foi por causa da falta de fidelidade a Deus, e aqueles que não perderam a vida foi porque permaneceram fiéis a Deus. Porque alguns são protegidos e outros aparentemente são abandonados por Deus. Essa é a grande pergunta. Eu não tenho uma resposta. Essa é uma reflexão profunda. Tem uma música que diz assim, de Nadson Portugal: o céu vai revelar todos os porquês que a vida nos deixou. E meus queridos, o segundo ponto da lição é que nós vamos estudar, porque nós estudamos há pouco que as lições da destruição de Jerusalém. O que é que o outro tópico que nós devemos estudar agora é lições dos primeiros cristãos. Jerusalém destruída, né, o povo disperso e agora os primeiros cristãos que se levantam após a morte de Jesus, o trabalho dos discípulos. Notai bem, a fidelidade. Então o primeiro tópico é fidelidade na perseguição. No capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: e Saulo assolava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os entregava à prisão. Olha que coisa maravilhosa. Os primórdios, né, foram verdadeiramente encorajadores. Cristãos aos milhares. Os crentes pregavam com poder, né? Os cristãos iam crescendo aos milhares, e quanto mais aumentava a perseguição, mais dobrava, triplicava o número de cristãos. O inimigo estava inquieto com isso. As primeiras ameaças, depois castigos, finalmente a morte. E o símbolo de tudo, a morte de Estevão foi apedrejado pela fidelidade dele a Deus, pelo trabalho que ele realizou. Ali foi um marco. No ano 34, Estevão apedrejado foi um marco da rejeição do povo de Deus ao Deus verdadeiro. E Estevão viu o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus. E meus queridos, por causa da perseguição de Saulo, os discípulos foram dispersos, mas longe de ser extintos, né? Foi melhor, porque eles precisaram ser dispersos
E eles começaram agora a expandir a mensagem do Evangelho. Cada um foi para o lugar e Deus os usava poderosamente com o poder do Espírito Santo. Graças à fidelidade dos crentes, brilhou muito mais o cristianismo, com muito mais brilho, com muito mais ênfase, com muito mais entusiasmo, com muito mais amor, né? O mundo daquele tempo passou a conhecer a Cristo. Jesus havia dado à sua igreja uma comissão e o poder para levá-la adiante. Nenhum poder físico ou espiritual pode impedir o avanço do Evangelho naquele momento. Se Deus é por nós, quem será por contra nós? Se foi assim no passado, eles receberam uma porção dobrada do Espírito Santo e, imbuídos do amor de Deus, eles levaram o Evangelho ao mundo. Não será diferente hoje. O Espírito Santo é o mesmo. Ele quer nos encher de poder para pregar o Evangelho. E nós sabemos que quando o Evangelho do Reino for pregado em testemunho a todas as nações, aí virá o fim. Vamos ao segundo ponto agora, ajuda aos necessitados. Atos capítulo 2, versículo 45. E vendiam suas propriedades e seus bens, e distribuíam a todos, de acordo com as suas necessidades. Veja que amor. O amor é o centro do conflito. Enquanto Satanás está babando, espumando de ódio, a igreja deve esbanjar amor, deve esbanjar alegria, deve esbanjar fidelidade, deve esbanjar o que? A gratidão pela presença de Deus e, acima de tudo, a amorosidade. E assim, que efeito o Evangelho teve sobre os primeiros cristãos? Meus queridos, foi maravilhoso o efeito. Eles criam na doutrina de Deus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 45, nos traz isso. Eles criam no poder, na doutrina de Jesus Cristo. Os que tinham dor, eles curavam os doentes. Eles tinham todas as coisas em comum. Partilhavam o que tinham com os necessitados. Tinham reuniões públicas para difundir o Evangelho, para distribuir a amorosidade. Reuniam-se nas casas, celebravam a Santa Ceia, viviam com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus. Meus queridos, como embaixadores de Cristo, nós precisamos imitar Jesus Cristo. Assim como a igreja no passado imitou a Cristo, naquilo que Cristo fez, nós precisamos imitá-lo no presente. Ao cuidar das necessidades daqueles que os rodeavam, conquistavam o favor das aldeias por onde eles passavam. E era lindo o que a igreja fazia. Ninguém passava de necessidade. Como então a igreja deve caracterizar-se pelo amor dos cristãos uns pelos outros e pela solicitude para com a sua comunidade. Como é que nós devemos nos comportar? Nós temos um exemplo. A igreja primitiva, que refletiu o amor de Cristo, eles refletiram para outras pessoas. E nesse sentido, o amor aos necessitados, ele passa a ser um sinal de identidade nesse grande conflito. João capítulo 13, verso 35 diz: Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Cada uma das partes envolvidas no conflito cósmico tem suas próprias características. Satanás odeia e destrói, Deus ama e Deus restaura, Deus restitui. Veja bem, existe uma briga, existe uma luta. Satanás com ódio para destruir, para massacrar as pessoas, para dividir as pessoas, para tirar a paz, a esperança das pessoas. E Deus, um Deus que ama e restaura por outro lado. Essa é a briga, né? O amor deve ser o nosso sinal de identidade. O ódio pertence a Satanás. Os seguidores de um lado ou de outro agem de acordo com esses padrões. Se seguirmos a Deus, os mostraremos através do amor demonstrado aos outros. Os cristãos dos séculos 1, 2 e 3 praticavam amor altruísta. Durante duas grandes pandemias, eles se dedicavam a cuidar das pessoas afetadas, sem levar em conta sua própria segurança. Veja que o século 2, o século 1, o século 2, os cristãos eles praticavam o amor. O amor que durante duas grandes pandemias, eles se dedicaram às pandemias de 160 e 265 depois de Cristo. Não só foi pandemia agora nesse contexto que a gente está, não. Naquele contexto, o mundo sempre vivenciou momentos de pandemia. Os cristãos se dedicavam a cuidar das pessoas afetadas, sem levar em conta a sua própria segurança.
E quem sabe ali, quiçá, alguns cristãos também morreram pela pandemia, e aqui a gente não cabe explicar, cabe ao Senhor dar um dia a resposta para todos nós, mas não deixaram de amar. O que aconteceu? Eles se entregaram em amor e beneficiaram milhões de pessoas, mas não chamaram a atenção para as suas pessoas, mas eles estavam ali para refletir a imagem de Cristo, para demonstrar que aquele que os salvou, que foi um diferencial nas suas vidas, seria um diferencial na vida deles também. Isso é importante. E para considerações finais desse estudo maravilhoso que nós tivemos, o amor como centro de todas as coisas na nossa vida e na nossa história. No meio do grande conflito, Cristo e Satanás, o amor de Cristo há de prevalecer. E nesta semana nós destacamos o grande conflito que se desenrolou na vida e na história do povo de Deus, especialmente na convergência entre Judá e o povo de Deus, parte do Antigo Testamento com a igreja, que é o povo de Deus no Novo Testamento. E esse povo de Deus, eles abriram mão do amor de Deus. E como o texto que nós lemos, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, rejeitaram Cristo, rejeitaram o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia. E qual os temas que foram abordados na lição? Primeiro, como resultado da rejeição, Judá perdeu o status de nação favorecida, como povo especial de Deus, e sofreu no ano 70 a destruição. Segundo, Deus estabeleceu o remanescente de Israel, incorporou tanto judeus como gentios e os salvou das catástrofes que se abateram sobre Jerusalém no ano 70. Ele guiou a sua igreja na missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E nesse sentido, eu e você, nós precisamos entender o seguinte: no passado Israel não compreendeu, e não compreendeu tudo aquilo que Cristo veio fazer, rejeitou Jesus. Jesus tentou mostrar, abrir os olhos dele do que aconteceria com as nações, mas coube ao povo de Deus, os cristãos do primeiro século, naquilo que eles aprenderam, eles refletiram a Cristo na vida das pessoas, e o amor altruísta caminhou na história deles e na vida dele. Pense nisso, que no âmago do grande conflito, o amor de Cristo nos constrange, e esse amor nós desenvolvemos ao lado das pessoas de forma altruísta. Que Deus nos abençoe. Ao estudarmos essa lição, estamos em um grande conflito, na certeza de que o Senhor nos concederá e já nos concedeu a vitória. Ele nos concedeu, Ele nos concede e Ele nos garantirá a vitória, concederá a vitória no futuro também. Vem comigo agora, gostaria de fazer uma lição, uma oração por você, por sua casa, por sua vida e por sua família. Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, abençoe essas pessoas que estão aqui nos acompanhando neste momento, que elas possam ser abençoadas e iluminadas por Ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, agradecemos a sua presença. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.